Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vai falar justamente sobre a vacina contra o câncer de pele. A previsão é que ela deve chegar ao mercado em 2025, mas a gente vai entender melhor essa história com o Dr. Rodrigo Munhoz, oncologista clínico, pesquisador, especialista em tumores cutâneos e sarcomas no Hospital Sírio-Libanês. Dr. Rodrigo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL ou em Detalhes. Olá, é um prazer participar e falar de um tema tão interessante e tão instigante. Muito importante. Antes de mais nada, eu queria pedir a sua ajuda, doutor, para explicar um motivo de virar uma pauta aqui no Em Detalhes, porque o melanoma, ele é o tipo de câncer mais prevalente no Brasil. A informação que a gente tem é de que mais de 30% dos diagnósticos são do melanoma. Então eu pergunto, por quê, doutor Rodrigo? Na verdade, esse número ele se reflete aos casos de câncer de pele. E, de fato, o câncer de pele é o câncer mais frequentemente diagnosticado no Brasil. E é diagnosticado aos milhões ao redor do mundo. Existem duas variantes, dois grupos de câncer de pele. O melanoma, que perfaz mais ou menos 5% dos casos de câncer de pele, então é uma parcela pequena, mas que pode ter um comportamento mais agressivo. E os outros 95% correspondem aos tumores de pele não melanoma. Que incluem aí o carcinoma basocelular e o outro que se chama carcinoma de células escamosas. Esses tumores, os tumores de pele não melanoma, têm uma biologia muito mais favorável, um risco muito menor do que o melanoma, ainda que sejam formalmente tumores malignos. Essa vacina que a gente vai discutir, ela se aplica ao melanoma. E a importância vem do fato de que o melanoma vem se tornando um tumor mais comum. Nos Estados Unidos, ele já é o quinto tumor mais frequentemente diagnosticado em homens e mulheres. E ao longo das últimas décadas, a gente vem assistindo a uma tendência ascendente. Mais e mais casos de melanoma vêm sendo diagnosticados. E essa é uma tendência que vai se manter para os anos por vir. Então, por mais que hoje no Brasil o melanoma não seja um tumor comum, não seja um tumor frequente, representando uma parcela pequena dos casos de câncer de pele, ele é um tumor que pode se comportar agressivamente. Então ele é um tipo mais grave, né? Só para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, quando a gente fala melanoma, a gente está falando de um tipo de câncer de pele mais grave, seria isso? Isso. Se a gente não diagnosticar no momento certo, ele é um tumor que pode ter um risco maior de morte, de volta da doença. Então ele é um tumor mais grave dentre aqueles que representam os cânceres de pele. Tem diferentes tipos e o melanoma costuma ser o mais grave deles. Perfeito. Mas o senhor estava concluindo seu raciocínio, desculpa interromper, só queria fazer esse comentário para as pessoas entenderem especificamente o que a gente está falando, né? Eu estava citando que até há pouco tempo a gente não tinha nenhum tratamento eficaz para o melanoma quando ele voltava. E o comportamento da doença era muito grave, era uma doença que crescia muito rapidamente. Então a importância dos novos tratamentos, e aí está incluída a vacina, vem disso. Da gente passar a contar com ferramentas que nos ajudam a tratar uma doença grave, uma doença perigosa. E essa é uma vacina que ela trata a doença, porque quando a gente fala de vacina, acho que todas as pessoas imaginam que é para prevenção. E elas estão certas em pensar assim, a gente está falando de um tipo de vacina que é diferente, né? E pelo que diz a Moderna, existe uma redução de 44% do risco de recorrência da doença ou morte. Então eu queria pedir para o senhor explicar para a gente, por favor. Existem diferentes tipos de vacina. A gente naturalmente, até pela experiência com doenças infecciosas, entende o conceito mais frequentemente da vacina preventiva. E existem algumas vacinas em oncologia que têm o mesmo fim. Exemplo, a vacina para o HPV. A vacina para o HPV, que hoje faz parte do calendário vacinal básico, ela pode, erradicando o HPV, diminuir o risco de alguns tipos de tumores, como, por exemplo, o câncer de colo uterino e alguns subtipos do câncer de cabeça e pescoço. Essa vacina que a gente está discutindo no melanoma, ela é um pouco diferente. Ela é uma vacina para tratamento, para quem já teve a doença. Não é uma vacina para diminuir o risco de aparecimento do melanoma. Então, não é algo como, por exemplo, uma vacina para sarampo, cachumba, rubéola, em que você previne que a pessoa se infecte ou tenha formas mais graves da doença. Não é isso. Essa vacina, ela é feita e administrada e vem sendo estudada para pacientes que tenham tido o diagnóstico de melanoma, geralmente numa fase intermediária, não é nem uma fase tão avançada, nem uma fase tão precoce.
E essa vacina, que é preparada às custas do tumor, ela é administrada a esses pacientes junto com uma imunoterapia que já é padrão, com o objetivo de reduzir a chance de volta do melanoma. Então é um conceito um pouco diferente de vacina. Muito bom. E eu queria pedir também para o senhor explicar, doutor, como que foi esse estudo da Moderna, o que identificou de positivo, né? Qual que é o diferencial dessa vacina, como é que ela funciona? Porque, pelo que eu li, ela tem uma tecnologia que é parecida com um dos tipos de vacina contra a Covid-19, né? Exato, ela usa uma tecnologia que, de fato, ganhou a mídia e se desenvolveu muito durante a pandemia. E essa vacina, dentre outras, talvez seja uma das heranças positivas da pandemia. A gente dominou melhor a técnica e agora está conseguindo usar a mesma técnica para outras coisas que não só o Covid, talvez tendo impacto em muitas outras doenças. O ponto importante é que essa vacina ela é parte de uma enorme gama de novidades, de novos tratamentos, de evoluções no tratamento do câncer. Então, claro, a gente vai discuti-la com mais detalhe e o entusiasmo é grande, mas a mensagem acho que é ainda mais otimista. Ela faz parte do conceito de imunoterapia, que já revolucionou o tratamento do melanoma com algumas formas de tratamento e tem aí pela frente uma perspectiva, um cenário muito animador. Ela é a única coisa que está vindo que pode melhorar ainda mais o prognóstico desses pacientes, o sucesso no tratamento do melanoma? Felizmente não. Felizmente ela é só mais uma, talvez uma que esteja mais próxima do nosso uso no dia a dia, mas a verdade é que o cenário para os anos por vir é muito animador. O que foi feito, então, voltando à sua pergunta, o estudo dessa vacina? Basicamente, pacientes que tivessem o diagnóstico de melanoma, que houvesse se espalhado para os gânglios regionais, e essa é uma tendência do melanoma, geralmente ele começa a se espalhar regionalmente para as ínguas, esses pacientes eram submetidos à cirurgia. O material que era retirado da cirurgia, o melanoma que era removido, era usado para a preparação dessa vacina, geralmente ao longo de um período aí de até 6 semanas. E depois os pacientes eram tratados preventivamente com uma imunoterapia padrão, que se chama pembrolizumab, que hoje já faz parte do nosso dia a dia. A gente já entendeu que esse é um tratamento que diminui a chance de volta do melanoma, a chance de formar metástases, ou seja, são depósitos do melanoma à distância. E no braço da vacina, no grupo de pacientes tratados com a vacina, essa mesma imunoterapia era combinada, então, a essa vacina usando a técnica de RNA recombinante, que é a plataforma que a gente acabou de discutir, talvez herdada aí, ou acelerada pela pandemia, pelo Covid-19. E o que se viu no estudo é que os pacientes que recebiam a combinação, ou seja, a imunoterapia padrão mais a vacina, tinham uma menor chance de volta da doença e uma menor chance de metástases à distância. Lembrando que a gente não estava comparando aqui só com placebo ou só com observação. A gente já estava comparando com um tratamento eficaz, que era a imunoterapia padrão. Então era mais um salto adiante. Entendi. E no que ela se diferencia? Porque eu até anotei aqui, achei muito interessante que o senhor disse que essa vacina, ela faz parte do conceito de imunoterapia. E justamente eu queria entender a diferença de tratamentos. A gente está falando, por exemplo, de imunoterapia, a gente está falando de vários outros tipos de tratamento contra o câncer que as pessoas querem entender se é menos invasivo, se é mais invasivo. Na verdade, a gente caminha para que essas tecnologias sejam cada vez menos invasivas para o paciente, para que eles tenham menos efeitos colaterais. Então, é bastante interessante a gente entender como que ela se comporta em relação aos outros tratamentos também, né, doutor? A gente tenta organizar as nossas caixinhas ou modalidades de tratamento contra o câncer. A primeira que surgiu foi a cirurgia, já há muitos séculos atrás. Mais recentemente, a radioterapia ganhou espaço. Então, a gente muitas vezes podia operar um câncer e antes ou depois fazer uma radioterapia para aumentar a chance de sucesso do tratamento. Ao longo ali da Segunda Guerra Mundial, a quimioterapia nasceu. E a partir do final dos anos 40, começo dos anos 50, a gente passou a contar então com aquilo que foi a base do tratamento oncológico por muitas décadas, que era a químio. Eram basicamente substâncias tóxicas para células, que atuavam mais na célula tumoral, mas que tinham também um efeito nas células saudáveis do corpo. E daí a associação com os efeitos colaterais. Por isso que as pessoas que recebiam a quimioterapia tinham muitas náuseas, vômito, anemia, queda de imunidade, inflamação das mucosas, aftas na boca, justamente porque havia também o efeito dessas terapias tóxicas nas células saudáveis.
Quando se reconheceu o DNA, a gente conseguiu dar um salto além. A gente conseguiu, primeiro, classificar os diferentes tipos de tumores em função das diferentes mutações, as diferentes alterações do DNA, e a gente, de fato, conseguiu trazer para o nosso dia a dia do tratamento oncológico um conceito antigo que buscava tratar células tumorais de forma dirigida, que era o conceito da terapia-alvo, talvez poupando as células saudáveis. Isso, de fato, se traduziu num sucesso a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, com, então, a associação da terapia-alvo ao nosso arsenal. Um conceito de chave-fechadura. É como se a mutação no tumor funcionasse como uma fechadura específica e a gente tivesse uma chave, que era a droga-alvo, justamente para fazer o tumor parar de crescer. Então, a gente tinha, nesse momento, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a terapia-alvo, a hormonioterapia, que surgiu nesse meio tempo também, e mais recentemente o renascimento da imuno, que é uma forma de fazer com que o nosso próprio sistema de defesa identifique e combata a célula tumoral, ou seja, uma forma de sensibilizar nosso sistema de defesa para que ele passe a enxergar o câncer como um vírus, como uma bactéria. Esse não é um conceito novo, já é, na verdade, um conceito do final do século passado, mas que só agora a gente conseguiu dominar as técnicas para que isso, de fato, se tornasse algo eficaz e seguro para o paciente. E a verdade é que tem diferentes formas de fazer isso. Existem moléculas, drogas, que soltam os freios do sistema imunológico. Existem as vacinas. Existem as terapias celulares adotivas, em que você manipula a sua própria célula de defesa para que ela exerça melhor a função de patrulhar o organismo, de combater o tumor. Existem substâncias inflamatórias que podem sensibilizar o sistema de defesa, dar um chacoalhão no nosso sistema imunológico, causar uma tempestade inflamatória nele, para que ele se torne ativo contra o tumor. Então, existem diferentes formas de imunoterapia. E aí a gente passa a contar, então, com esses pilares. A cirurgia, a rádio, a químio, a hormônio, a terapia-alvo e, mais recentemente, a imunoterapia. E essa é uma vacina ainda em fase experimental. Ela vai passar ainda por um estudo maior, que é o de fase 3, e isso, inclusive, também é algo que as pessoas ficaram mais familiarizadas durante a pandemia. Como é que funcionam essas fases de vacina experimental? Para que vai servir essa etapa? Quantas pessoas vão participar desse estudo? Qual que vai ser a importância dele? E se essa é a última fase para daí começar a aplicação? E aí, acho que daqui a pouco a gente pode começar a falar. Eu queria também tratar um pouco sobre como os organismos, as entidades de revisão de vacinas e de medicamentos estão tratando essa história, mas primeiro queria falar sobre as etapas do processo experimental dessa vacina. De fato, essa vacina está agora sendo testada na última etapa do desenvolvimento clínico, esse é o termo de toda essa jornada, desde que uma droga ou um remédio ou uma intervenção é inventado, pensado, até que ele possa ser usado clinicamente. Então a gente começa isso pelos estudos que não envolvem seres humanos, que são chamados estudos pré-clínicos, que são aqueles feitos em laboratório, alguns com modelos animais, outros com linhagens celulares. Aí a gente passa para as etapas clínicas do desenvolvimento, e etapa clínica é sinônimo de envolvimento de seres humanos nas pesquisas. Primeiro, a gente quer ter certeza de que uma droga, uma intervenção, uma cirurgia, não faz mal. Esse é o estudo de fase 1. A gente tem por foco no estudo de fase 1 avaliar a segurança da droga. Ter certeza de que ela não vai ser pior do que a própria doença, vai trazer muitos efeitos colaterais. Habitualmente, no estudo de fase 1, são tratados menos pacientes para chegar à conclusão de se uma droga ou uma intervenção é segura ou não. Aí a gente passa para um estudo de fase 2. E os resultados atuais dessa vacina vêm de um estudo de fase 2. É um estudo intermediário, em que a gente continua pesando e tendo um foco na segurança, mas busca entender melhor se de fato essa estratégia, esse tratamento, essa intervenção tem um efeito contra o tumor. Existem diferentes modelos de estudo de fase 2, e esse que a gente está discutindo na vacina é o que a gente chama de estudo de fase 2 randomizado. Ou seja, parte dos pacientes foram tratados com a vacina mais a imuno, parte foi sorteada só para receber a imuno. Mas, de fato, especialmente num cenário em que a gente já tem terapias padrão, a gente precisa de um passo adiante, que é o estudo de fase 3, que é a etapa atual de desenvolvimento dessa vacina, em que algumas centenas de pacientes são testados, incluídos, e nesse estudo de fase 3, basicamente, a gente tem o mesmo desenho, em linhas gerais, do estudo de fase 2, pacientes com melanoma que começou a se espalhar
regionalmente, depois da cirurgia, sorteados, isso é sinônimo do termo randomizados, para receber a imunoterapia padrão com pembrolizumab ou a imunoterapia mais a vacina. Se a gente conseguir confirmar de fato que nesse estudo de fase 3, a combinação envolvendo a vacina é melhor do que o tratamento padrão, aí a gente passa a ter os dados necessários para partir para aprovação para uso clínico. O que é isso? A gente já cumpriu todo o ritual da investigação, chegou à conclusão que esse tratamento é seguro, tem atividade e é melhor do que o padrão. E a partir daí, então, esse dossiê, esse conjunto de dados, é submetido para as chamadas agências regulatórias, que são aquelas que decidem se de fato as informações são confiáveis, seguras, adequadas, para permitir o uso na população geral. Então, a nossa expectativa é que nesse estudo de fase 3, aquelas observações do estudo de fase 2 se confirmem, ou seja, que a vacina de fato aumente a chance de cura, diminua a chance de recidiva de volta do melanoma, permitindo que aí sim a gente consiga tratar os pacientes fora de um contexto experimental no nosso dia a dia de cuidado oncológico. Perfeito, doutor. Aí eu queria perguntar quanto tempo mais ou menos costuma durar essa fase 3, ou se a gente tem uma previsão de como isso deve acontecer. E aí quando a gente fala das agências regulatórias, justamente a FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, e também a Agência Europeia de Medicamentos, elas colocaram essa terapia num processo de revisão acelerada. Aí eu te pergunto qual é o efeito prático disso, e aqui no Brasil, pela sua experiência, quanto tempo esse procedimento deve ficar disponível para a gente, levando em consideração que a Anvisa também vai entrar nessa jogada, né? Bom, um estudo de fase 3 ele pode ter diferentes durações, depende um pouco do número de lugares onde ele está aberto, da condição que você está estudando. Se você está estudando uma doença mais rara, pode tomar mais tempo para que você tenha pacientes naquele cenário. E naturalmente também do entusiasmo comum, entusiasmo dos pesquisadores, dos pacientes em participar do estudo. Existem estudos em que existe um entusiasmo maior ou menor, sobretudo frente àquilo que a gente já tem como padrão a oferecer. Mas falando especificamente desse estudo da vacina, da etapa do estudo de fase 3, esse estudo já está ativo, já está em andamento, inclusive com alguns centros no Brasil, já na iminência aí de abertura, ou seja, a gente vai ter a possibilidade de, no Brasil, participar dessa etapa final do desenvolvimento. E talvez no intervalo de 1 ano a 1 ano e meio, no máximo 2 anos, a gente tenha a inclusão de todos os pacientes. Esses estudos são feitos com um objetivo, um alvo de pacientes total que nos permita, de fato, comparar e entender entre os grupos se a vacina é melhor ou não. Atingindo esse alvo, a gente tem um período para maturação dos dados, ou seja, a gente precisa entender se o melanoma vai voltar, não vai voltar, quando vai voltar e com que frequência vai voltar. Isso também toma um tempo, claro. Provavelmente mais de 1 ano, 1 ano e meio. Então, não é algo tão precoce. O que acontece é que, às vezes, uma tecnologia é tão eficaz, um tratamento é tão eficaz, que a gente já vê resultados muito precoces promissores. E isso pode levar a aprovações mais rápidas. O fato dessa tecnologia ter recebido uma designação de Fast Track, ou seja, de avaliação acelerada, encurta esses tempos de avaliação e nos permite, muitas vezes, antecipar a disponibilização para a população geral. Falando um pouquinho de Brasil, a gente tem 2 componentes aí que atrasam sempre um pouco a incorporação dessas tecnologias. Primeiro vem do fato de que essas submissões para a Anvisa já são feitas com um certo atraso em relação a outros países. Habitualmente, diferentes companhias, que não são brasileiras, claro, submetem nos seus países ou nos países onde houve o desenvolvimento. Muito frequentemente, submetem inicialmente nos Estados Unidos, porque é o maior mercado mundial, então existe aí também um peso da aprovação no retorno econômico. E depois, esses dossiês são submetidos no Brasil. Tipicamente tem um delta aí, um intervalo de 6, 9, 10, 12 meses entre a primeira submissão em algum outro país, em alguma outra agência regulatória e no Brasil. A Anvisa, ao longo dos últimos anos, ela vem encurtando os tempos de avaliação. Ela também já conta com essa possibilidade de avaliar de forma mais rápida novas tecnologias. Existem caminhos, por exemplo, para doenças raras, não é exatamente o caso do melanoma, mas existe essa boa notícia para aprovação. Então, habitualmente, a gente tem uma aprovação, uma disponibilização no Brasil que vem com um atraso de 6 meses a 1 ano e meio, às vezes um pouco mais, em relação
a primeira aprovação internacional. Então, sendo bem realista, a gente ainda tem um tempo de conclusão desse estudo. Se a gente conseguir bater o prazo estimado, talvez em menos de um ano a gente consiga incluir todos os pacientes. E eu estimo que entre 2025 e 2026 a gente já tenha pacientes sendo tratados, caso se confirme a atividade da vacina, esse é um ponto importante, no dia a dia, talvez no Brasil, aí começo de 26, ao longo do ano de 26. É difícil dizer, porque a gente ainda tem muitas etapas pela frente. Mas uma etapa fundamental, isso é sempre importante ponderar, é que a gente ainda não tem um estudo de fase 3. Os dados ainda são animadores, são promissores, mas a gente precisa confirmá-los para que, de fato, a vacina passe a fazer parte do nosso dia a dia de tratamento. Eu ia justamente perguntar isso, doutor, e você já trouxe a resposta, que é quando realmente a gente deve ter essa vacina disponível no Brasil, né? E aí, quando a gente fala de disponibilidade, eu queria perguntar sobre acessibilidade, né? Esse procedimento, a gente pode esperar que seja um procedimento caro? Em quanto tempo a gente poderia ter uma vacina dessas no SUS, por exemplo? Porque até agora o que a gente tem é a Moderna, que está fazendo esse estudo e que agora está entrando em fase 3, construindo inclusive uma nova fábrica lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, para dar conta do volume de vacinas, né? Esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil, desafio de acesso. De fato, mesmo o tratamento padrão hoje do melanoma, ele não está amplamente disponível através do SUS. Uma coisa é ter o registro junto à Anvisa, a outra coisa é ter o amplo acesso à população através do Sistema Único de Saúde. As primeiras imunoterapias para o melanoma mesmo metastático foram registradas junto à Anvisa em 2011. Aí a gente teve uma segunda onda de aprovações com novas drogas em 2015 e 2016, ou seja, a gente já está indo para 8, quase 9 anos. E em cenários muito isolados e para uma parcela pequena da população que ainda conta com o SUS, a gente tem acesso mesmo a esses tratamentos que já foram aprovados há muitos anos. Então, uma briga constante como médico, como pesquisador, é justamente no sentido de ampliar acesso. É esperado que essa tecnologia da vacina venha a um custo elevado? Sim, infelizmente sim. E isso provavelmente vai se traduzir no primeiro momento numa dificuldade grande de acesso à maior parte da população. Pela regulação atual no Brasil, uma vez que isso tenha registro junto à Anvisa, ele passa a ser coberto pela saúde suplementar, ou seja, para pessoas que contam com convênios, com planos de saúde, com seguros de saúde. Mas isso não é a verdade para disponibilização através do SUS. Então a gente tem pela frente uma jornada grande aí, bastante custosa para conseguir oferecer, mesmo os tratamentos que já fazem parte do dia a dia, mas também se preocupando com os tratamentos que vêm adiante para a maior parte da nossa população. A pesquisa clínica é uma forma de oferecer acesso, ela não é a ideal, ela não deve substituir outras formas de acesso, mas de qualquer forma é uma ferramenta que nos permite tratar pacientes que talvez não tivessem acesso de outra forma em protocolos de pesquisa, muitas vezes já com drogas padrão. Então, essa é um ponto importante também da valorização da pesquisa clínica no Brasil. Ela é uma ferramenta, talvez, para diminuir essas diferenças, diminuir essas barreiras. Doutor, para a gente fechar a nossa conversa, a gente tem outros exemplos no mundo de vacinas contra o câncer? Outros estudos que estão sendo feitos e que podem contribuir também no combate a outros tipos de câncer? Como eu disse no começo, essa é uma seara que vem se expandindo muito rapidamente. A resposta para a sua pergunta é sim. Como eu disse, a gente já tem vacina para o câncer aprovada hoje. Nós temos a vacina para HPV, vacina para hepatite, quer queira, quer não, diminuindo a infecção crônica por hepatite B, você diminui o risco de um tipo de câncer que é o hepatocarcinoma, o carcinoma hepatocelular. Existem diferentes outras vacinas, uma que foi aprovada para o câncer de próstata já em 2011, que é uma vacina para tratamento, com uma eficácia modesta, um custo muito elevado, ela acaba não fazendo parte do nosso dia a dia, mas de qualquer forma que serve de prova de conceito para a tecnologia. E da mesma forma que a gente vem testando isso no melanoma, a mesma base de uso do RNA recombinante para selecionar proteínas do tumor que possam servir de alvo para o sistema de defesa,
ela pode ser replicada para outros tipos de tumores sólidos. E existem diversos outros tumores que vêm sendo investigados com a mesma tecnologia, com o uso de vacina com RNA recombinante. Então, na verdade, o melanoma tem sido o precursor das imunoterapias, mas o que a gente assistiu na última década foi uma multiplicação para outros tumores de muitas das observações e tratamentos que começaram pelo melanoma. Então, é um cenário bastante animador, sim, para outros tumores também. Dr. Rodrigo Munhoz, quero agradecer muito a sua presença aqui, sua disponibilidade em explicar para a gente quando a gente deve ter essa disponibilidade e o quanto é animador a gente ter avanços na tecnologia nesse sentido, né? Sendo, como o senhor disse, 30% dos diagnósticos, né, do câncer de pele, eu acho que é realmente muito animador a gente ter já esse primeiro resultado e a gente vai continuar acompanhando esse estudo e a gente espera também ter resultados aqui pra gente no Brasil, que essa vacina chegue logo pra gente também. Muito obrigada, Dr. Rodrigo Munhoz é oncologista clínico, pesquisador, especialista em tumores cutâneos e sarcomas no Hospital Sírio-Libanês. Até uma próxima, doutor. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Nosso próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Você também agora fica com o Videocast Mercado e Investimentos. Às 5 horas da tarde tem Rolê ICL. Às 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição. Lembrando a você que você pode ouvir o Em Detalhes no formato podcast a partir das 7, 8 horas da manhã. O episódio fica disponível para você. Tem trechos, inclusive, que você não... Aliás, esses trechos você não encontra aqui no formato de videocast. Então você escuta e aí você descobre que tem mais trechos exclusivos para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um abraço, até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.